Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho como eu prosperei estando no deserto. E eu vou voltar novamente a gravar os áudios aqui para o canal, quero pedir muito a ajuda de vocês para interceder por nós, né, aqui, por mim, pela Thaís, por esse ministério, porque nós sempre estamos também orando por vocês e trabalhando aqui na obra para tentar ajudá-los, né? Eu estive afastada aqui do canal, irmãos, mas trabalhando intensamente lá nos grupos, aconselhando, teve novidades por lá também, de bastante ensinamento, tá bom? Quem quiser fazer parte do nosso grupo, agora a gente tem um grupo também onde nós estamos recebendo os homens, entra lá no canal do YouTube, @restaura-me Restaura-me Senhor 1, né? E ali vocês podem mandar um direct e a gente vai estar encaminhando para vocês o link do grupo, tá bom? Irmãos, eu quero falar hoje um pouquinho sobre como eu prosperei no deserto, porque eu tenho muitas irmãs relatando dificuldades financeiras, dependência financeira do cônjuge e passando por muitas questões assim delicadas nesse sentido, né? Estava orando, meditando ao Senhor, o que trazer para vocês na palavra, e Deus me deu, assim, alguns temas. Eu quero muito trabalhar livros específicos com vocês e vou fazer, acredito que quero fazer uma série sobre um livro muito específico com vocês aqui. Então, eu quero começar hoje por essa parte de prosperar, porque se a gente começa a vencer alguns desertos, né, dentro desse deserto principal, que é o conjugal, eu acredito que a gente ali começa a descansar. E a preocupação financeira, ela é algo que realmente tira a nossa paz, né? Imagina com criança, filhos, tendo necessidades, né? Tanto alimentícia quanto das contas chegando. E eu quero explicar para vocês como é que foi esse meu processo, né? De prosperar estando no deserto. Para quem conhece a minha história, sabe que dentro das promessas do Senhor para o meu casamento estava a prosperidade. E juntos, na primeira fase, vamos chamar assim, do meu casamento, nós prosperamos muito, muito mesmo, irmãos. Aquelas promessas que a Bíblia diz que aonde nós colocaríamos a planta dos nossos pés, nós conquistaríamos, eu vivi isso durante o meu casamento, a primeira fase dele, né? Então, o que depois, quando nós nos separamos, começou a acontecer? Começou tudo a desabar, tudo desabar. Primeira coisa que acabou para nós foi a paz. Era claramente nós não tínhamos paz. A gente até recolhia frutos daquilo que nós havíamos plantado, mas a paz e a alegria nós não tínhamos. Só que piorou um pouquinho para o meu lado, porque o meu marido, com medo de ser abandonado, nós morávamos em outro país quando o nosso deserto começou, ele resolve aceitar uma proposta da empresa para retornar ao Brasil, com medo que eu abandonasse e viesse embora e ele, pela questão do trabalho, não conseguisse vir. Eu estava repudiando, vocês sabem, né? Então eu estava bem distante dele, e assim nós chegamos ao Brasil. Eu vim no início do ano, por causa do colégio da nossa filha, eu cheguei exatamente 27 de janeiro e ele chegou no primeiro dia de abril, porque ele tinha que entregar o trabalho lá para iniciar aqui. Foi tudo muito rápido, tá, irmãos? Muito, muito rápido mesmo. Rápido para mim, naquele momento, mas já tinha sido determinado nos céus, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus foi lá até Saul e destituiu do trono, né, usando o profeta Samuel, Saul não foi destituído de uma vez. Demoraram-se 17 anos. Por quê? Porque precisava Davi ser preparado para o trono. E assim foi como eu vi que aconteceu com a gente, né? Porque eu já estava num deserto, vocês sabem, dentro de casa, e mesmo estando no deserto, eu não buscava pelo casamento, mas eu buscava por mim, do meu jeito, torto, indo à igreja só domingos, mas eu orava por mim. E antes dessa volta para o Brasil, eu tinha aberto um jejum e eu fiz um acordo com Deus, um pacto, né? De jejuar por 6 meses, todos os dias, para eu receber resposta da minha vida. Como eu estava bem, prosperando, então eu acreditava que se Deus confirmasse que eu pudesse voltar para o Brasil, eu ia chegar no Brasil e ia ficar muito bem, né? Os nossos planos realmente não são os planos de Deus, porque eu imaginava que eu ia
nossa, eu ia chegar aqui com o dinheiro que eu estava ganhando, eu ia ficar muito bem. Os meus maiores clientes, né, para quem não sabe, eu tinha uma empresa de vendas, eram aqui no Brasil. Então eu imaginava chegar e expandir ainda, né, o negócio aqui no Brasil. Então o que que acontece nesse momento que eu estou jejuando? Quando deu lá por 4 meses nas minhas contas pensando naquela época, surge essa vaga na empresa dele aqui no Brasil, e ele fala para mim, ele fala, eu vou lá, vou apresentar as provas com os Hunter, mas da lista que eu vi das pessoas que estão, eu acredito que eu vou ser o escolhido. O que que você acha? A gente volta para o Brasil? Faço isso? E como eu estava jejuando, pedindo uma resposta para Deus, eu vi isso como uma resposta do Senhor. Mas ele veio, apresentou, foi o escolhido realmente, e a gente tinha que voltar muito rápido para cá. Porque como ele tinha que ocupar a posição aqui em abril, eu tinha a escola da nossa filha, então eu decidi dar seguimento no plano de voltar. Isso era como final de outubro, quando ele foi direcionado, né, para essa vaga. Então eu tive novembro para pensar em ajeitar as coisas para a mudança. Dezembro eu tive que vir, descobrir, procurar onde morar, procurar escola para nossa filha, e dezembro empacotar tudo para vir embora, né? Janeiro, desculpa, empacotar tudo para vir embora. E eu estava vindo muito confiante, vocês não têm noção da minha altivez, achando que tudo ia dar certo. Nossa, eu estava feliz, sabe? Chorei muito. Lembro que em novembro eu chorei muito, muito. Eu chegava lá no escritório da empresa e eu chorava, porque ficava com saudade das pessoas. Mas eu saía feliz, chorava e feliz ao mesmo tempo. Achava que era uma resposta realmente do Senhor daquilo que eu estava jejuando. E realmente era, mas não era como eu estava imaginando, né? Então, ao chegar ao Brasil, não foi do jeito que eu imaginei, toda aquela readaptação, a minha preocupação era a minha filha, que nunca tinha morado aqui, então estava muito preocupada com o idioma, estava muito preocupada com o apartamento, que o meu inquilino não saía, e eu morando em um hotel, e ali tentando fazer alguma coisa do meu trabalho, mas bem escasso mesmo, porém a equipe trabalhava. E aí foi quando meu marido chegou aqui no Brasil. Quando ele chegou aqui no Brasil, aí que eu pensei que a minha vida ia estar arrumada mesmo, porque em dezembro nós conversamos e nós havíamos chegado em um acordo de tentar novamente. Então eu estava muito segura que ele ia fazer de tudo para a gente tentar. Só que quando ele chegou não foi bem assim. Então ali eu comecei realmente a querer o meu marido e ele fazendo o caminho contrário ao meu, de já não querendo mesmo, né? Ele estava cansado de sofrer, como ele mesmo disse na época. E passado aquele período, até o final do ano, eu acho que eu permaneci na minha soberba, na minha arrogância, no meu repúdio, nas coisas como eu queria. E em janeiro eu percebi que havia um movimento diferente na minha vida. Eu já não estava mais tão contente com o trabalho, coisa que eu amava de fazer, isso era um problema. O meu marido cada vez mais distante, e de repente eu começo a sentir que eu estava perdendo ele para sempre. É naquele momento que você começa a entender que tem boi na linha. Então ali eu comecei a orar, jejuar, buscar o Senhor, mas cheia das mazelas ainda, cheia da vida, né, do mundo ainda. O olhar no mundo, no dinheiro, né, adorando o dinheiro, adorando a fama. E 4 meses, eu acho que abril, maio, foi quando eu realmente entrei no desertão. Ali eu comecei a sofrer de verdade eu comecei a sofrer. E meu marido já totalmente cego, e eu já vendo ele apaixonado. Não sabia quem era, mas nada fica em oculto, até que eu recebo aquele e-mail que eu falo da OM para vocês, que eu já contei em outro vídeo. E ali Deus me protegeu, eu vejo como uma proteção, porque eu não vi aquele e-mail, mas ela tratou de deixar os vestígios para eu poder encontrá-la, né? Já contei também aqui para vocês que foi através de uma foto que ele publicou no Instagram, e ela não só curtiu, mas colocou cara de coraçõezinhos apaixonados. Ali eu já sabia quem era. E o que que acontece nesse momento, né? Eu totalmente sem cabeça para trabalhar, como eu tinha
renda residual, que nós chamamos, né? Ou seja, de trabalhos anteriores que eu recebia parcelado ao longo dos meses, então eu sabia que ia cair dinheiro ainda na minha conta. Eu começo, então, a não trabalhar mais, não conseguia. Só chorava, só orava, só ficava naquela idolatria. E aí Deus começa a pedir o meu Isaac. Entrega seu Isaac, entrega o seu Isaac. E aí foi quando eu falei, meu marido, pode ficar, né? A minha arrogância toda. E eu pensava assim, e não. E Deus continuando me pedindo o meu Isaac, até que eu entendi que era o meu negócio. Porque através do meu negócio, eu ganhava dinheiro, mas eu ganhava muito mais do que o dinheiro. Eu tinha uma fama ali, né? Uma certa idolatria das pessoas. Lá nos grupos eu já mostrei vídeos, fotos de como era esse negócio. E isso era o que me preenchia e que me afastava de Deus, né? Da vontade, dos princípios, foi o que me afastou da família, foi o que me afastou de Deus. E quando eu entendi que era isso, já contei em outro vídeo como foi esse processo, eu abandonei tudo, entreguei lá para o meu sócio e fui viver na dispersação do Senhor. Acreditava que Deus ia me dar um emprego, então eu comecei a fazer muitas entrevistas de emprego e nada disso acontecer. Nada de abrir a porta de emprego. E era cada entrevista maravilhosa, com salários perfeitos. Eu me enchia de esperança e depois eu não considero nem que eu tomava um balde de água fria, era só pedra de gelo na minha cabeça mesmo, sabe? E eu chorava, e eu chorava. E meu marido acompanhando aquele processo, né, ele falava assim, nossa, mas você nunca teve dificuldade para isso? E aí que piorava, porque realmente ele validava algo que não era do meu costume, né, passar por tantas situações dificultosas assim. As portas sempre estiveram muito abertas para mim, Deus sempre me abençoou muito nessa área. Mas isso é o deserto, né? Deus, ele vai tirar tudo mesmo de você, ele vai te levar até o fundo mesmo para você poder entender que ele é Deus, que ele é o Senhor da sua vida. E enquanto você não reconhecer isso, não há uma edificação das áreas da sua vida. E eu passei por uma entrevista numa empresa multinacional que estava a 5 minutos da minha casa. Naquela época eu gostava muito de correr na rua, e eu lembro que eu passava por aquele lugar e eu nunca nem tinha percebido aquela empresa, porque na frente ficava um grande atacadista, então e ela ficava atrás. Mas dava para ir andando até a empresa. E eu fiz o processo seletivo e aquela empresa me fez a proposta, então, de contratação. Quando eu estava para ir lá para levar os documentos, o diretor da área, eu ia ser contratada para um cargo de gerência, e o diretor da área me chama falando que eu ia responder direto para o dono da empresa e que ele queria me conhecer. E eu falei, claro, me produzi toda e fui lá no dia e na hora marcado conhecer o dono da empresa. Quando eu chego lá, ele fala assim, não, Sheila, eu só queria realmente me apresentar, te conhecer melhor, porque como nós vamos trabalhar junto, eu não tive a oportunidade de te conhecer, porque eu estava viajando quando você passou por o processo, e era só para isso mesmo, né? Porque você pediu um tempo para começar, e então era só para isso. E quando eu estou lá conversando com ele fala assim, eu só queria te falar três coisas que a gente precisa alinhar. Primeira coisa, a pessoa que vai ocupar esse cargo, como é um cargo de confiança, ela precisa ter estabilidade. E para mim, estabilidade está em 3 quesitos da vida. Aí legal. Primeiro quesito, ter casa própria. Eu falei, bom, check, tenho. Segundo, ser casada. Aí eu olhei, eu estava usando aliança ainda nessa época, olhei meu dedo com a aliança, falei, bom, ele não precisa saber, né, que eu estou separada. Então eu, tipo, botei a mãozona em cima da mesa para ele ver, né, como dizer no check. Fiquei quieta ali. Primeiro empecilhozinho, né? Não tinha essa estabilidade. E o terceiro e último, realmente foi ali que eu pude entender, depois de 4 meses, que era Deus. Era Deus me colocando naquela circunstância, naquela situação. Ele falou assim, não pode ser crente. Na hora que ele falou, eu respirei, porque eu precisava do emprego, já não tinha mais renda residual, já não tinha mais nada. Então eu precisava do emprego. Eu não ia ter mais nada para pagar as contas do mês seguinte. E quando ele falou isso, para mim foi um grande choque. Aí eu perguntei por quê?
E aí ele pegou e me explicou, porque o gerente anterior, depois de 20 anos trabalhando para eles, havia saído, aberto uma empresa, o cara era cristão e acabou indo boa parte dos clientes com esse rapaz. Aí eu, entendi, não sei o quê, tentei, desviei a conversa o máximo que eu pude e fui embora. Quando eu cheguei em casa, começou esse conflito. Comecei a chorar, me desesperei, falei, e agora, e agora, e agora? Naquele momento, eu não entendia que era Deus me provando, eu não entendia que era Deus me colocando para escolher. Porque eu havia aberto mão daquilo que Deus havia me pedido, o Isaac, mas Deus ainda estava me provando, né? Provando, irmãos, é provando o meu coração mesmo, para saber onde estava o meu coração. Se estava no dinheiro. Gente, era um cargo bom, um salário maravilhoso. 5 minutos da minha casa eu conseguiria ir andando de casa, então não atrapalharia nem a falta, né, excessiva da minha filha em trânsito, em ter que me deslocar por muito, né? Então era tudo muito perfeito, só que não. Então, vocês têm noção que quando chegou o dia que era para eu apresentar realmente a documentação para poder dar início, eu comecei a enrolar. E o cara que tinha feito a última entrevista, que era o diretor lá do setor de RH, ele começou a me mandar muita mensagem, e-mails, LinkedIn, WhatsApp, perguntando o que havia acontecido. Eu não sei nem dizer para vocês o que eu respondia para eles, né? Eu simplesmente falava que eu estava finalizando algum processo, alguma coisa, para poder dar início lá, e que eu ainda não estava preparada. E só para vocês terem noção, esses caras esperaram 4 meses. 4 meses eu passei numa tortura terrível, terrível, para conseguir dizer para eles: eu não posso trabalhar para vocês. E ali eu assumi, né? Eu falei: bom, eu tenho a casa própria, mas eu não tenho nem a estabilidade do matrimônio, nem. Aí, na hora que eu falei, ele falou: não, mas isso aí não tem problema, não. A gente entende que as pessoas passam por problemas no casamento, né? E depois a gente vê isso. Aí eu falei: mas aquilo o terceiro ponto, né? Aí, quando eu falei, aí o diretor lá falou: esse daí realmente é complicado, porque hoje ele odeia crente. E eu falei para ele: eu não posso, né, começar enganando vocês, mas também não vou negar a minha fé. Então, eu acho que é melhor a gente parar por aqui. E ele me sugeriu para eu não falar nada, mas você consegue, você não precisa falar nada. Tem gente aqui na empresa, Sheila, que também é, e não fala que é, entende? E eu falei: não, não, porque eu vou negar a minha fé, né? Eu tinha entendido naquele momento que era o Senhor provando o meu coração. E o Senhor havia preparado, né, o meu marido para estar pagando as contas de casa. Mas o meu marido, irmãos, se as contas dessem, por exemplo, R$ 1.000,01, era exatamente R$ 1.000,01 que ele me transferia para pagar as contas. Nada mais do que isso. Ele não me transferia 1 centavo a menos, mas também não transferia 1 centavo a mais. E era muito, muito difícil. Aí vocês imaginam, se as contas de casa dessem 1 centavo, R$ 1.001, e ele transferia exatamente isso, como é que eu ia cumprir princípios espirituais para prosperar? O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer exatamente o que Paulo instrui. O que Paulo instrui, Sheila? Lá na carta, né, em Filipenses, ele diz assim, né? Filipenses 4, para quem quer acompanhar a leitura, eu vou ler aqui 2 versos ou 3, mas eu vou ler outros para vocês, porque não tem como a gente prosperar em qualquer área da nossa vida se não for dentro dos princípios espirituais. As pessoas falam: Sheila, que princípios que eu tenho que cumprir? Grava um áudio só de princípios. Irmãos, para todas as áreas das nossas vidas, tem princípios a ser estabelecido. Não tem como eu gravar um áudio aqui só de princípios para vocês. Eu preciso, dentro de cada tema, mostrar o princípio. Então, por que eu conto a minha história para vocês? Para vocês entenderem que eu também passei por isso, eu também sei o que é estar no deserto, também sei o que é passar necessidade, né? Não faltou alimento na minha casa, mas eu não tinha um dinheiro para arrumar um cabelo, para fazer uma depilação, para fazer a unha, não tinha mais a faxineira, que na verdade antes de separar eu tinha até empregada, né?
empregada, uma auxiliar doméstica na minha casa, né? Então, depois eu não conseguia nem pagar uma faxina, tudo era eu que tinha que fazer. Então, assim, Sheila, mas que drama? Não é drama, não. Quando vocês precisam, a gente precisa entender que para mim, já não era mais essa realidade, essa mulher dona de casa que não tinha com que comprar uma roupa, porque eu não tinha, irmãos, eu passei mais de 2 anos ou mais sem comprar uma peça de roupa, porque não tinha dinheiro. Entende? Não tinha dinheiro. Eu chorava porque eu queria ir no dentista fazer uma limpeza, que eu estava acostumada a fazer a limpeza periodicamente. Eu fiquei sem convênio médico, então eu chorava porque eu não tinha como me consultar num médico, né, particular. Não era próprio do que eu estava acostumada a viver. Eu não vivia isso já há muitos anos que eu digo, era bem antes de casar. Então, assim, estava realmente assim difícil. Então, por exemplo, antigamente tinha as coisinhas que a minha filha gostava de comer, naquela época já não tinha mais essas coisinhas, né, que ela gostava de comer, as bobeirinhas, não tinha passeio, não, hoje estou com vontade de comer pizza, não tinha dinheiro para pizza, entende? Hoje estou querendo comer um hambúrguer, não tinha isso. Era realmente assim, só as contas pagas. Mas, Sheila, e o supermercado? Como é que fazia? Era só o básico. Ele estipulou um valor de supermercado e eu tinha que gastar aquele valor. Nossa, mas que ruim, né? Era péssimo. Era mais difícil ainda, porque no meu caso eu tinha muito mais de direito se eu fosse brigar por pensão alimentícia do que ele dava. Então, quando a gente olha assim hoje, né, que já venci o deserto, e a gente olha e pensa que foi fácil, não foi. Foi muito difícil. Como eu conto, obviamente, para não despreciar também a imagem do meu marido, é que parece que foi fácil, mas exatamente isso que vocês estão vivendo, eu vivi. De um homem que pagava por obrigação, de um homem que achava que eu estava tirando dele mais do que eu deveria tirar, e sendo que eu tinha direito a muito mais, então eu tive que fazer renúncias. Então, como é que eu ia cumprir princípios? Porque a Bíblia diz lá em Malaquias, né, que trazei à casa do tesouro os dízimos e as ofertas, né, e fazei prova de mim para que, se eu não vos abrir as janelas dos céus, né, o Senhor dá ali, através dessa passagem para nós, o entendimento de que se eu levar, se eu ofertar, se eu dizimar, Ele vai me prosperar. Mas como é que você dizima e oferta se o que chega na sua mão é exatamente o valor das contas da casa? Eu tive que fazer o que Paulo nos ensinou na palavra do Senhor. Mas, Sheila, o meu marido nem isso não ajuda. Irmãos, irmãs, a gente precisa aprender a viver com aquilo que o Senhor está nos dando. A Bíblia diz que tudo provém do Senhor, tudo, tudo, tudo. Então, esse valor que Ele está fazendo chegar nas tuas mãos é o valor que você vai precisar aprender a viver para que depois Ele tire você desse lugar. Obviamente que eu estou falando, por exemplo, eu naquele momento eu não tinha trabalho, nem negócio, eu não tinha nada. Eu tentava vender produto, tentava vender roupa, tentava vender tudo e não saía, não vendia, não conseguia. Sabe assim, eu não sei se era a minha dor, meu desespero, se era a minha falta de capacidade. Se eu contasse para vocês todas as estratégias que eu montei para grandes empresas de venda e quanto vendia para depois falar que eu não conseguia vender nada, vocês vão ficar horrorizados, né? Falar, mas como assim? Não é possível. Era o Senhor fechando as portas. Por quê? Porque Ele primeiro precisava trabalhar em mim a fidelidade. Então, como é que Deus vai trabalhar a fidelidade? Como é que o Senhor fala na palavra sobre essa fidelidade? Ele faz lá, Jesus, ele faz a comparação entre a viúva pobre, que entregou tudo que tinha. O rico deu muito, mas a viúva pobre, ela entregou tudo que tinha. E quando eu pensava nisso, eu falava, meu Deus, como é que eu vou entregar? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho como. São aquelas adaptações da vida que eu falei para vocês, irmãos, que eu tive que fazer. Então, o carro que eu tinha já não podia mais ser aquele carro. O apartamento já era o apartamento mais simples, mas como era próprio,
o condomínio era caro, então eu até pensei em chegar e morar de aluguel para ver se eu conseguia economizar alugando o apartamento. Eu comecei a fazer tudo isso. Eu lembro na época que eu vendi o carro que era melhor, estava ali naquele auge da Uber, e eu peguei, com a venda do meu carro, eu peguei um carrinho para mim, mais dois e coloquei de aluguel na Uber. Não recomendo fazer, naquela época era muito bom, mas quando começou a ficar esse monte de Uber, os motoristas começaram a me dar muito trabalho, muito problema. Não chega a rios de dinheiro também, tá? E o Senhor foi fechando. O Senhor foi fechando as portas até que eu realmente me vi nessa situação que o meu marido era quem pagava até aquele último centavo das contas de casa. E eu tinha que fazer planilhinha. Mas o que Paulo nos ensina, Sheila, como é que você saiu desse lugar? Eu saí desse lugar e passei a prosperar, a ter condições de pagar eu mesma as minhas contas, não ficar mais pedindo tudo para ele, de comprar roupa, de ir no dentista, de ir nos médicos, sabe, de passear, de comer em restaurante. Hoje eu estou com vontade de comer tal coisa e ir comer antes mesmo de sair do deserto. Por quê? Eu comecei a cumprir princípios. A primeira coisa, eu tive que restabelecer dentro de mim aquilo que Paulo fala lá em Filipenses 4, no 11, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Lembra que eu falo para vocês que naquele momento eu não tinha necessidades, né? A necessidade do alimento, das contas, porque ele supria. Mas aí o que acontece? Mas eu tinha outros tipos de coisas que eu queria alcançar. Diz assim: se o que é sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Passei por esses dois níveis de financeiros. Aí diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo está dizendo isso aqui, em Filipenses, ele está dizendo assim: alegra-te com o que você tem hoje. Alegra-te. Quando eu passei a amar o meu apartamento, porque quando eu tive que mudar para lá, irmãos, eu fui chorando, eu não queria voltar para lá, porque eu morava num lugar muito melhor antes. E eu fui chorando, eu não gostava. Eu falo para vocês que as madrugadas que eu não dormia, às vezes eu ficava parada assim, olhando o apartamento, saía do quarto, ficava ali na sala, na cozinha, olhando, eu falava, meu Deus, em que situação que eu cheguei? E, irmãos, não era um lugar feio, mas eu não estava acostumada. Eu tinha saído de um lugar muito bom, um apartamento muito grande, para uma coisa chiquita. Só para vocês terem noção, a varanda do apartamento que eu tinha saído casada era do tamanho do apartamento que eu estava morando. Então eu olhava e falava assim, meu Deus, e a janela da minha área de serviço, ela dava para o estacionamento, e de lá eu conseguia ver o carro. E quando eu cheguei para morar lá, eu estava ainda com um carro muito bom. Então, desde lá de cima, eu olhava a minha vaga e eu me sentia com aquele carro na garagem. Eu lembrando aqui agora nesse momento, eu lembro que era o melhor carro que tinha no condomínio. Então eu olhava assim, todo mundo que estava passando assim, porque dava para ver o estacionamento, as pessoas sempre passavam olhando o carro assim, e eu me sentia, sabe? Então, quando foi feita a troca, de eu ter que passar para um carrinho simples, popular, eu olhava de lá de cima e eu pensava, meu Deus, será que algum dia eu vou voltar até aquele carro que antes ficava aí? E aí, irmãos, quando eu comecei realmente a amar tudo aquilo que eu tinha, o jogo começou a virar. A história começou a mudar. Tudo. Eu passei a amar o apartamento que eu morava, que quando meu marido quis me ajudar a trocar, eu não queria. A gente entrou quase numa batalha para eu poder permitir mudar de lá. E eu falava, não, mas eu não quero mudar. Eu amo meu apartamento, eu estou muito bem aqui. Obviamente, porque também na minha cabeça eu pensava assim, além de eu estar gostando realmente, eu pensava assim, não, deixa que quando Deus restaurar, a gente vai comprar um e a gente vai morar junto nesse um que a gente vai comprar, mas não precisa sair daqui, eu não queria ficar vivendo de mudança, né, porque eu fui muito cigana. E o carro a mesma coisa. Desse carro,
quando estava chegando, só para vocês terem noção como eu fiquei ruim, né, financeiramente. Nesse carrinho mais simples que eu tinha, quando foi chegando ali dezembro, eu comecei a me desesperar, porque janeiro ia ter o IPVA para pagar. Então, eu estava muito desesperada, porque eu não ia ter de onde tirar o IPVA. Então, eu comecei a pensar o que fazer, e aí eu entrei em contato com o rapaz, que era o rapaz que eu comprava os carros, e ele quem vendia meus carros. Eu falei para ele, quero vender meu carro. Em meia hora ele estava pagando o carro. No dia seguinte eu estava arrependida de ter vendido, porque meu marido descobriu naquele dia à noite, quando ele chegou, né? Ele descobriu que eu tinha vendido o carro, descobriu porque eu falei, obviamente. E aí ele falou, como assim você vendeu? Eu falei, não, eu vou pegar um mais simples. Mas como assim? Um carro mais simples ainda, Sheila? Tem que tomar cuidado com a nossa filha, pela segurança dela, você está ficando louca. Eu falei, não estou ficando. Mês que vem tem IPVA e eu não tenho condições de pagar. Ele falou, por que você não me falou? E eu virei para ele e falei, eu estou cansada. Estou cansada de ver você nos ajudando pela obrigação, cansada de ver você fazendo as coisas e reclamando, então eu não queria levar mais esse problema. E ali ele falou, não, liga para ele e fala que você vai recomprar o carro e agora eu sei que ele vai cobrar mais e eu pago essa diferença. E como era noite, eu deixei para falar no dia seguinte. No dia seguinte, quando eu mando a mensagem lá para o rapaz, ele fala, Sheila, ontem eu peguei o carro na sua garagem e já entreguei para o cliente. O dinheiro que entrou já foi do cliente direto para tua conta. O cara já está andando com o carro e feliz. Ah, irmãos, ali começou outra luta na minha vida, né? Aí eu falei, bom, minha filha volta à escola mesmo só final de janeiro, então eu tenho esses 2 meses para procurar um carro novo. Meu marido viajou no, no Réveillon para visitar a família, e ali naquele momento que ele estava lá, ele não queria que eu comprasse um carro se ele não estivesse para olhar. Porém, eu não estava encontrando carro no período, e justo no período que ele estava lá, apareceu um carro igualzinho, num concessionário, igualzinho o que eu tinha vendido lá no começo do mês. E como era um carro de muito fácil, né, para compra e venda, eu fui ver o carro e o carro estava lindo. Eu falei, nossa, aí eu falei para ele assim, olha, encontrei o carro aqui, igualzinho o meu, mesmo ano, a mesma cor, só está com 5.000 quilômetros a mais do que estava o meu carro, mas está assim impecável. Aí eu mostrei por vídeo, ligamos o motor lá, tudo, para ele ouvir desde a câmera, e ele não estava concordando muito com a compra, mas aí o vendedor falou, olha, esse carro vende rápido, se vocês não aproveitarem, é capaz de quando ele chegar já ter vendido, igual vocês têm garantia, né, do carro, não sei o quê. Meu marido falou, bom, diante da garantia, compra. O mecânico, que era meu mecânico, estava de férias, então também não dava para ir olhar, e eu comprei o carro. Irmãos, com 2 dias que eu tô com esse carro, ele liga um sinal de pane. E eu, naquele desespero, parei o carro, chamei o guincho e fui parar lá na porta do concessionário pedindo ajuda. Quando eu cheguei lá, eles colocaram tudo nas minhas costas. Falaram que você viu o carro? Vi. E você não identificou que o carro estava com problema? Eu falei, não, eu não sou mecânico, não sei o que tinha. E ali eles não assumiram. Inclusive, eu tenho um processo desse carro até hoje aberto, e eu falo para vocês que, assim, aquilo que eu não queria gastar de IPVA, eu gastei em conserto do carro, em elétrica, em mecânica. O carro, depois da primeira lavagem, apareceu que estava todo maquiado, aquele carro, mas você olhando não dava para ver realmente. O mecânico depois me ensinou como ver essas coisas, e falar para vocês que foi realmente assim terrível aquela experiência do carro. E por que que eu tive que passar por mais essa? Porque eu estava num tempo de prova. Deus, ele queria de mim confiança, que eu confiasse nele, que ele ia prover, que ele era o meu marido e que ele ia prover todas as coisas. Mas eu não confiava, eu não tinha ainda essa fé estabelecida no Senhor. E foi então que naquele momento eu comecei a usar realmente da palavra de Malaquias e comecei a fazer prova com o Senhor. Por quê? Porque eu era dizimista. Eu era dizimista. Eu só não conseguia ofertar. Sheila, mas da onde você tirava o dinheiro do dízimo? Quantas vezes eu já falei para vocês que a minha filha, tadinha, eu tinha dó dela
Ela falava, mãe, eu não quero mais isso, que era a linguiça defumada calabresa, que era o mais barato que tinha para vender. Então, na segunda-feira era arroz carreteiro, na terça-feira era de linguiça calabresa, né, irmãos? Na terça-feira era caldo verde, ela não suporta caldo verde até hoje, vocês não têm noção. Na quarta-feira era sopa de feijão com a linguiça calabresa. Ai, na quinta-feira era uma batata ao forno com a linguiça calabresa, na sexta-feira a linguiça calabresa cebolada, e assim era como nós estávamos praticamente vivendo, e eu, obviamente, sem deixar meu marido perceber, porque imagina se ele percebesse que eu estava fazendo isso para dizimar. Só que eu não conseguia a prosperidade, porque me faltava a oferta. Lá em Malaquias diz dízimos e ofertas, e lá tem ponto e vírgula, quando a palavra está sendo explicada, para dizer que tem coisas que o dízimo vai trazer para a nossa vida e outras a oferta vai trazer. Então, naquele momento, eu comecei a fazer propósitos de oferta com o Senhor, porque a oferta, irmãos, por que, Sheila, a tal da oferta? O que a oferta faz? A gente consegue, tanto nós quanto a nossa família, através de quebras de princípios espirituais, amarrar nossa vida financeira no mundo espiritual. A gente fecha portas para prosperar e a oferta abre essas portas. Então, aquilo que a gente plantava no mundo espiritual das trevas, a gente precisa agora plantar no mundo espiritual da luz, para que essas portas sejam abertas, sejam derramadas sobre a nossa vida. Então, eu tive que adaptar um pouco mais ainda a vida para poder realmente conseguir ofertar. E ali foi quase de imediato que começou isso acontecer na minha vida, eu começar realmente a prosperar, eu começar a realmente ganhar dinheiro. As mentorias que eu dou, por exemplo, irmãos, o Senhor é quem envia todas as pessoas, tanto que quando chega gente em mim falando, Sheila, olha, não tenho condições, eu sei que não é o tempo de Deus ainda para a vida daquela pessoa, porque as pessoas, quando não têm condições e faz uma oração e pede, o Senhor provê. O mais comum que eu vejo, principalmente de mulheres que são empreendedoras, né, não as assalariadas eu vejo promoção de trabalho, né, mas as empreendedoras, normalmente quando fecha uma mentoria, vender muito mais do que vende normalmente, né, que é a maneira do Senhor prosperar para que elas possam não só pagar a mentoria, mas entender que através do cumprimento de princípios espirituais, ele vai derramar sem medida sobre a vida delas. Então, ali, quando a gente começa a mentorar, que começa a estabelecer os princípios antes quebrado, a vida começa a deslanchar. Então, por isso que conseguem descansar também, porque através do cumprimento de princípios, é a única coisa que realmente tem poder para fechar e bloquear o mundo espiritual das trevas, né? Paralisar a mão do diabo. O diabo, ele é legalista, então ele trabalha diante da lei. Então, como é que a gente sai dessa lei? Através do cumprimento de princípio, né? Então, a gente solta da mão dele através do cumprimento de princípios. Eu não vou mostrar Malaquias para vocês, eu queria muito falar sobre Paulo, como é que Paulo deslanchar nesse tema aqui, que Paulo fala, né, desse período que ele passou, o que ele teve que fazer, houve muitas renúncias, né, para quem não sabe, né, Paulo, ele sempre foi um conhecedor da palavra, tá, irmãos? Ele não era, ele cresceu recebendo, sendo discipulado, né, na palavra, né, antes mesmo dele ter se convertido, enquanto ele era Saulo ainda. Antes dele ser discípulo de Jesus, ele recebeu ali em Tarso, que ele é de Tarso, ele cresceu na sinagoga. Tarso já era considerado uma cidade da onde vinham os ensinamentos da palavra, da lei do Senhor, né? Então, ele inclusive, ele é filho de família judaica, então ele recebeu esse ensinamento do judaísmo. Então, assim, ele teve que fazer muitas renúncias na vida dele, né? Ele diz, inclusive, aqui em Filipenses 3, que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era, então, um israelita, né? Ele era de Benjamita, diz aqui na palavra do Senhor. Então, aqui, ele, inclusive, ele fala assim, ó, porque nós que fomos a circuncisão
nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por que ele diz assim, não confiamos na carne? Aí no 4, quando você continua lendo, você vai ver que antes da conversão dele, de Paulo, né, que quando ele se converte, ele se torna Paulo, você vai ver que ele andava só pela lei. Então, ele andava na carne. E muitos de nós andamos na carne, né? Eu, por exemplo, por que eu vendi o carro? Porque eu estava na carne, eu não busquei do Senhor, né? Para ver se o Senhor me dava ali uma solução. Porque talvez se eu tivesse orado, se eu tivesse buscado naquele sentido, naquela época que você só ora pelo casamento. Eu só orava pelo casamento, né? Então, se eu tivesse talvez buscado, o Senhor teria feito eu falar isso para o meu marido, talvez ele deveria, naquele momento, ter dito, não, eu te empresto o dinheiro do IPVA, né? Que era o mais comum que ele fazia naquela época, né? De tudo que eu precisava, eu te empresto, né? Ele falava. Então, aqui no 4, ele deixa bem claro que antes da conversão dele, quem ele era? Ele só era um conhecedor da letra, como a Sheila antes. Era uma conhecedora, vamos dizer, entre aspas, da letra, porque eu nem da Bíblia eu entendia muito, né? Entendia daquilo que os pastores pregavam, que diz assim no 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê que ele diz que ele pensava, né? Que ele ainda mais? Porque ele era conhecedor da palavra, né? Ele diz assim, ó, aqui ele explica no 5. Circuncidado ao oitavo dia do quê? De nascido, né? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamita, hebreu dos hebreus. Olha a linhagem dele. Hebreu dos hebreus, ou seja, linhagem pura. É isso que ele quer dizer. Quanto à lei, fariseu. Quanto à lei, fariseu. O que ele quer dizer com isso? Que ele não confiava em Deus. Assim como eu, que fazia tudo sem confiar no Senhor. Mas aí, e quando ele se converte, né? O que muda na vida dele, né? Primeiro de tudo, de perseguidor, ele passa a ser um dos que mais defende agora o Senhor, as leis e o cristão. Então, ele até se diz, nesse tempo que ele ainda não tinha se convertido, que tudo que ele fazia era a autoexaltação, né? Que ele chama como refúgio. Então, a tradução de refúgio está essa autoexaltação, né? Eu vivi isso, essa autoexaltação, quando eu estava lá tendo a empresa, o dinheiro, que eu não queria saber de Deus, da família, ia na igreja aos domingos, tá? E depois que eu realmente ali, quando eu considero que ali foi quando eu realmente passei a confiar mais em Deus. E ali eu comecei a colocar tudo diante de Deus. Esse foi, acredito que a última coisa que eu realmente comecei a fazer pela minha própria, da minha própria vontade. Passei depois a andar mais segundo princípios. E assim como Paulo, ele diz, né, que ganhar a Cristo requer muitas renúncias, né? Então ele fala, a primeira coisa, a gente precisa ser achado nele. O que é ser achado nele? Na vontade dele, dentro daquilo que ele estabeleceu para as nossas vidas. Aí ele diz, né, sem justiça própria, ele fala sobre conhecê-lo mais, conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sentimentos, né? E ali sim a gente a ser conformando-se com ele em sua morte. Aí, aqui, o que significa isso? Da ressurreição que ele fala lá no 3:11, né? Então, enquanto ele não se converteu, ele vivia na sua autoexaltação, ou seja, do jeito que ele queria. Então, é dizer assim, antes a Sheila tendo que adaptar a vida e com um carro de luxo ainda na garagem, mas depois que Deus continua apertando, aí eu vou ali tentar fazer as coisas ainda do meu jeito e Deus permite que as coisas dê errada. Por quê? Por que sua vida está assim ainda? Porque você ainda não aprendeu a confiar. Lá no livro de Neemias, vou ler aqui para vocês entenderem, finalizar esse áudio aqui que já ficou bem grande, né? Eu quero trazer muita coisa do livro de Neemias, que é sobre a edificação dos muros, para vocês poderem aprender como é uma restauração realmente, né? Da vida de vocês e da família.
eu vou ler no 31 que diz assim, lá no 2 diz assim, né? Que Ezequias, ele regulariza as contribuições para sacerdotes e levitas. Então, olha só o que diz aqui. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turnos após turnos, segundo o seu ministério. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem, portas adentro, nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã, os da tarde e os holocaustos dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas. Como está escrito na lei do Senhor, além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Eu vou fazer aqui um parênteses para poder dizer para vocês. Aqui, quando Ezequias começa a restabelecer a ordem do templo, né? Aqui é a edificação do templo. Ezequias, ele, após assumir o reinado, ele começa, então, a edificação do templo do Senhor, né? Ele manda abrir novamente o templo do Senhor. Se vocês lerem os capítulos anteriores, vocês vão ver. E ali ele pega as leis que Deus havia instituído, como, por exemplo, né, dos sacerdotes, do levita, e eles colocam aqueles homens para trabalhar na obra. E aqueles homens precisavam ser mantidos, né, para poder se dedicar à lei do Senhor, como ele mesmo diz aqui na palavra. Então, para isso, precisava dessas ofertas. E ele tirava das suas fazendas, né, do seu próprio tesouro, antes o comércio era esse, né? Do seu próprio tesouro, ele tirava para que todos eles fossem mantidos de manhã, à tarde, nos sábados, né, de festas e tudo mais. E ele, quando entendeu isso, ele começou também a instituir, né, falar para o povo que eles precisavam fazer. Não era porque os levitas, os sacerdotes precisavam, mas era pela fidelidade ao Senhor. Era pela fidelidade a Deus. Então, assim, ele tinha condições, mas o povo, será que todo mundo tinha? Mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu quando a fidelidade de todos começou a agir ali diante das leis do Senhor. Diz assim no 4. No 4 não, no 5, diz assim, ó, logo que se divulgou estas ordens, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo, também os dízimos de tudo que trouxeram em abundância. Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa que eu falo isso somente em mentoria, né? Para também não ficar me expondo e sendo apedrejada. Que eu acredito que quem prega a palavra do Senhor deveria aprender também sobre português. Por quê? Porque nem uma vírgula, nem um ponto em vírgula, nem um ponto final na Bíblia está ali à toa ou acaso. E a minha Bíblia, ela tem a tradução parecida com a original, e aqui dentro desse versículo, por exemplo, aparece um ponto e vírgula. O que significa um ponto e vírgula, irmãos? Dentro da oração, vai haver uma concordância, né? Porém, não é que vai mudar de assunto, vai continuar o assunto, mas dando uma seguinte averbação aqui. Então, por exemplo, assim, quando a gente vai falar assim, o que eu vou fazer de compra no supermercado? Lista de mercado, ponto e vírgula, desculpa, 2 pontos. Arroz, ponto e vírgula. Feijão, ponto e vírgula. Percebe que o arroz e o feijão fazem parte da lista do supermercado, mas não são as mesmas coisas? Então, por exemplo, se eu fosse poderia colocar uma vírgula aí, Sheila? Poderia, mas eu estou falando que eu estou fazendo, eu esqueci isso, como se chama no português, eu deveria ter... Ai, meu Deus, a cabeça... Estou cansada, irmãos, hoje. Então, peraí que eu vou lembrar para falar para vocês. É como se fosse uma enumeração, que é realizado para a gente separar as orações, né, coordenadas, como considerando leis, essas coisas. Então, aqui, nesse 5, diz assim, ó, logo que se divulgou esta ordem, vírgula, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, vírgula, do vinho, vírgula, do azeite, vírgula, do mel e todo o produto do campo, ponto e vírgula. O que é esse ponto e vírgula? É que aqui vai continuar a oração
E a seguinte oração, ela está ligada ao título, como eu expliquei para vocês, lista de supermercado. Então, ou seja, nesse caso, está ligado a como prosperar, né? Como prosperar? Eles trouxeram as primícias, né? Daquilo que eles produziam. Aí aqui, né? Agora vem o ponto e vírgula, que é, além disso, como se fosse dizer assim, aí a Bíblia diz, também os dízimos de tudo que trouxeram em abundância. Quando a gente oferta e dizima, olha o que acontece na nossa vida. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das suas vacas, das ovelhas e dízimo de todas as coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, ponto e vírgula, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os seus príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Ou seja, glorificaram, deram graças a Deus. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhes respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado daquelas. E ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Percebe que quando eles começaram a dizimar e ofertar, Deus abençoou o povo, e aquela fartura que eles estavam vendo de montões e montões, era porque o Senhor havia abençoado, e aquilo era apenas sobra. Era apenas sobra. Lá no 20, diz assim, assim fez Ezequias todo Judá, ponto e vírgula. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos seus mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Ou seja, ele prosperou em tudo que ele estava fazendo. Por quê? Por conta da fidelidade. Dizimar e ofertar num tempo de escassez é muito difícil. E é por isso que eu contei parte do meu testemunho para vocês. Mas não tem outro jeito. Não tem outra saída. A oferta da viúva pobre foi de muito mais valor para o reino do Senhor do que dos ricos. Então, por quê? Porque a palavra diz que se a gente é fiel no pouco, nós seremos fiel no muito. Se nós formos fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, precisa ser fiel. Você precisa quebrar esse ciclo na vida de vocês da escassez. Precisa entender a viver em degraus mais baixinhos, muitas vezes, para poder conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Eu costumo dizer para as mentoradas, né, que criança faz o que quer. Criança mal criada faz o que quer. Porque criança bem educada faz o que os pais pedem para ser feito, porque sabe o que é melhor para eles. Então, quem dirá nós adultos? Nós adultos precisamos entender que a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Então, se a Bíblia nos ensina que o princípio para eu prosperar está na minha fidelidade, no meu dízimo e das minhas ofertas, e que eu ponho o coração nisso, né? Porque aqui diz bem claro, de todo o coração o fez e prosperou. E se eu coloco o meu coração, Deus vai derramar sem medidas na minha vida. Eu tenho mentoradas que chegam falando, Sheila, eu sou dizimista e sou ofertante, e não entendo por que eu não prospero. Quando eu vou fazer o mapeamento do por que ela não prospera, é porque ela está fazendo baixo a lei, e não baixo o coração, não baixo da graça, não baixa da alegria de levar na casa do Senhor o dízimo e a oferta. Não está fazendo na alegria de devolver para o Senhor pela fidelidade, mas está fazendo pelo temor de colher, né, maldição, de a vida não prosperar, não consegue ser grata pelas coisas que Deus tem dado.
Então, aqui, até o apóstolo Paulo, que se eu continuasse lendo lá Filipenses, vou dizer para os irmãos, vai lá e lê, vocês vão ver que ele vai terminar aquele capítulo falando sobre gratidão, que ele era grato a Deus pelo tempo que ele estava vivendo de escassez, né? Porque ele estava sendo perseguido, então, por aquele tempo de escassez, e que ele encontrava na fidelidade dos irmãos de ofertar na vida dele, porque os irmãos era quem ofertava na vida dele a maneira de como ele ter ali o seu pão, né? Dali ele se alimentar no pouco. Então ele demonstra essa gratidão pela igreja de Filipenses porque ofertavam na vida dele. E muita gente tem o coração preso a isso, né? Ah, eu não vou ofertar na vida do irmão, não vou ofertar na vida do pregador, não vou ofertar naquele que está dando o ensinamento, não vou ofertar nisso, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, e quem está aplaudindo lá em cima é o diabo, né? Por quê? Porque isso fecha a sua porta, que está o Senhor querendo escancarar para te dar abundância. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Se você chegou até aqui, no final desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like e compartilhar. Isso, irmãos, faz com que a gente se motive para trazer mais, né? Nós somos muito apedrejados aqui, então ver que a gente conta com o apoio de vocês é muito importante para nós. Eu quero agradecer muito, que Deus abençoe a vida de vocês, a família, o casamento, em nome do Senhor Jesus. Amém?